Deus ainda não terminou a sua história. Deus ainda não terminou a sua história. Meu nome é Alan Dutton, sou evangelista na Igreja de Cristo, que se reúne em Campinas, no bairro Guanabara. Você algumas vezes fica desanimada ou desanimado com as notícias dos jornais? Eu fico. Infelizmente, a maioria das notícias são ruins e sem muita perspectiva de melhora. E com relação à Bíblia, você também fica desanimada, desanimado? Eu confesso que algumas vezes eu fico desanimado quando eu leio, por exemplo, o livro de Juízes. Não tem muita notícia boa neste livro. O povo de Deus desobedecendo e sendo castigado, pessoas se esquecendo de Deus e correndo atrás de outras coisas. Mas o livro de Juízes não é o fim da história. O fim do livro de Josué não termina o trabalho de Deus na história, porque o livro de Juízes, que é o próximo livro, começa com a seguinte frase: depois da morte de Josué, e o livro continua. A história continua. Deus ainda está trabalhando. Hoje, se a perspectiva não é muito boa em sua vida, se as notícias parecem desanimadoras, se lembre que Deus ainda não terminou a sua história. Se você gosta de esportes como eu, é gostoso assistir ao videotape dos jogos do seu time favorito. Mesmo nos momentos mais difíceis do jogo, você consegue relaxar, porque você já sabe como o jogo vai terminar. Você está assistindo ao videotape do jogo. Existem momentos onde nós hoje olhamos para um mundo caótico, uma nação com violência e injustiça, uma igreja muitas vezes dividida e com problemas, e pensamos se ainda vale a pena andar com Deus e fazer a sua vontade. Quando isto acontecer, vamos lembrar que nós já sabemos como será o final desta história. O livro de Juízes não é o final desta história. Deus ainda não terminou a sua história, mas nós já sabemos como ela vai terminar. É como se estivéssemos assistindo a um videotape. Já sabemos o final. O livro de Apocalipse é o final desta história. E nele, Deus nos assegura que os justos irão triunfar, o mal será julgado e a fé será recompensada. O nosso texto hoje se encontra no livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia comigo
em Apocalipse capítulo 21, lá no finalzinho da sua Bíblia. Apocalipse capítulo 21, nós vamos começar lendo o versículo 4, depois vamos para o final do capítulo 21 e o começo do 22. Vamos começar lendo Apocalipse capítulo 21, versículo 24. Desculpe, versículo 4. Olha o que o texto fala sobre o final da história. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Pula para os versículos 22 a 27, do mesmo capítulo 21. O texto continua dizendo sobre os céus: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus as ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E começando o capítulo 22, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Que final da história maravilhoso! Vamos viver nossas vidas com esta esperança, com esta certeza. Desanimamos, sim, muitas vezes, ao vermos como está o nosso mundo, mas vamos nos lembrar que Deus ainda não terminou a sua história. E o final dela, se estivermos firmes em Deus, será maravilhoso. Deus abençoe você. Amém.